Olá, eu sou Mário Sérgio Salerno e o nosso tema agora é gestão do selecionismo. A gente viu em outra aula, aprendizagem, selecionismo, as abordagens para lidar com projetos de inovação envoltos em muita incerteza. O ambiente típico, o locus típico do selecionismo é um ambiente desconhecido. Eu tenho muita dificuldade para levantar dados, ou é muito caro levantar dados, né? Ou os dados são muito pouco confiáveis. E a natureza do projeto pode levar a mudanças radicais no seu transcorrer em cada ciclo de aprendizagem. Pode mudar a tecnologia, pode mudar a percepção de custos e assim vai. Então, nesses casos, se aposta em múltiplas rotas, em múltiplas direções, em múltiplas alternativas ao mesmo tempo, na esperança que uma dessas rotas dê certo e que a melhor das rotas seja escolhida a posteriori. Então, deixa o barco andar e eu vejo depois qual a melhor solução. O selecionismo é enfoque para lidar com projetos envoltos em incertezas científicas, tecnológicas, de desenvolvimento do produto, incertezas de recursos, de mercado, incerteza organizacional, incerteza regulatória, ou seja, o conjunto das incertezas que a gente vem discutindo nessa parte do videocurso sobre gestão de inovação mais radical, sobre gestão de incertezas. Tá? A abordagem via selecionismo e mesmo a abordagem via aprendizagem, ela ajuda a preparar o processo decisório geral da empresa. Por exemplo, para uma diretoria se sentir mais confiável ao alocar recursos para um determinado grupo de projetos. Para que a gestão do portfólio de projetos seja feita com um pouco mais de base, com um pouco mais de conforto para os seus decisórios. E ela também vai indicar a estratégia geral a ser seguida pela empresa. Quando uma empresa aposta em vários caminhos simultaneamente, ela está dizendo que ela quer efetivamente chegar naquele resultado, que ela quer dominar o mercado daquele produto antes que outros o façam. Né? Então, ela aposta num caminho e ela vai prestando atenção aos imprevistos e vai replanejando o projeto. Né? Só que ela não aposta num caminho, ela aposta em vários caminhos. Tá? E depois ela vai avaliando para saber qual daqueles caminhos é o mais conveniente. Vamos dar um caso. E esse caso, todos esses dados que eu vou falar aqui estão no site da Braskem. Então é tudo público, eu não estou falando segredo nenhum. Braskem, obrigado. Se a gente entrar no site da Braskem, nós vamos ver ali, Visão 2020, ser líder mundial em química sustentável. Ou seja, isso seria o desenvolvimento de produtos a partir de fontes renováveis. Fontes renováveis, por exemplo, de biomassa. No caso da Braskem, de álcool. Há concorrentes que seguem outras vias. Um conjunto de empresas químicas no mundo que estão perseguindo outras vias. Por exemplo, a rota biodegradável. Elas apostam na biodegradação, ainda que a fonte do produto químico seja uma fonte não renovável, como petróleo. Né? Tem uma grande disputa na mídia com ambientalistas. A gente vê uma garrafa boiando no mar ou no rio e a gente logo pensa em biodegradação. Mas a gente precisa pensar que a biodegradação significa jogar gás carbônico, monóxido de carbono na atmosfera. Então, precisa ser feita uma análise de pegada de carbono para saber se a emenda não sai pior do que o soneto. Ok? Então, existe essa disputa. É melhor biodegradação? É melhor fonte renovável, reciclável? O que é melhor? Essa é uma discussão lá em cima. A Braskem optou por uma estratégia que ela chamou de I'm Green, ou seja, ela se coloca no mercado como uma empresa que vai oferecer produtos químicos de origem renovável, de origem vegetal. O primeiro produto que ela lançou com sucesso foi o polietileno, que dá origem a um plástico, cuja origem é o álcool
é o etanol de cana-de-açúcar. Ela construiu uma fábrica em 2010 com a capacidade de produção de 200 mil toneladas por ano. Está em operação, pode-se comprar o plástico dela sem nenhum problema. Tem uma certificação que garante a origem vegetal, é uma certidão negativa de carbono 14, que diz que aquele polietileno não tem origem fóssil, portanto, tem uma origem renovável, uma origem vegetal. Vocês estão vendo aqui o esquema geral do processo de produção do polietileno verde da Braskem. Não tem muita novidade. A questão é que a Braskem conseguiu desenvolver um processo produtivo que chegue a um custo aceitável para esse produto. Porque, cientificamente, qual é a reação envolvida, se conhece há muito tempo. Rigorosamente se conhece desde o fim do século XIX, como é que se transforma o etanol em etileno. A questão é fazer isso a um custo baixo, a um custo que industrialmente seja razoável. Isso ela fez, então ela está colocando o produto no mercado com bastante sucesso, diga-se de passagem. Nesse outro esquema, vocês estão vendo, da cana-de-açúcar passa-se para o etanol, o álcool, passa para o eteno, passa-se para o polietileno, eteno e etileno é a mesma coisa, né? Passa-se para o polietileno, aí tem um pouco de captura de carbono, e o plástico, depois as garrafas, etc., eles são reciclados, e aí gira-se o ciclo, ok? Isso já está no mercado. A questão é que existe um outro plástico que é o polipropileno, que tem 3 carbonos. O etileno, o polietileno tem 2 carbonos, o polipropileno tem 3 carbonos. Só que o álcool, o etanol, tem 2 carbonos. Então a mágica é transformar o etanol com 2 carbonos num plástico com 3 carbonos. E aí complica. Por que complica? Porque não se sabe exatamente como fazer isso, né? E por que a Braskem precisa de um plástico que não sabe exatamente como se faz a partir do álcool? Porque para reforçar a estratégia I'm Green dela, ela precisa do polipropileno verde, porque o polipropileno é um plástico muito usado. Então é fundamental ter um polipropileno, que também é chamado aí na gíria dos químicos de PP. É fundamental ter um polipropileno de origem renovável para consolidar a liderança no mercado de polímeros de origem renovável. Então, o site da Braskem mostra que em 2008 foram feitas as primeiras amostras de polipropileno verde. Mas a amostra é amostra. A questão é chegar num custo razoável, num processo que dê um custo razoável que seja competitivo com o custo do polipropileno que vem do petróleo, né? Em 2010, segundo o site da Braskem, foi divulgado o projeto de uma fábrica de polipropileno verde, ok? Mas essa fábrica ainda não está rodando, porque existe um conjunto de incertezas. Existe uma incerteza científica. Como fazer a reação? Se é que é por reação. Existe uma incerteza tecnológica. Qual a melhor rota para chegar do etanol no propileno? Não tem muita incerteza de desenvolvimento de produto, porque se chegar nessa rota, ok. Existe incerteza de recursos? Talvez sim, ou seja, será que a Braskem vai continuar investindo nisso? Tudo leva a crer que está continuando a investir. Não existe muita incerteza de mercado, porque o mercado do polipropileno é conhecido, né? E aparentemente não tem muita incerteza organizacional, porque a Braskem está equacionando a incerteza organizacional, ou seja, a ausência de conhecimento interno que ela tem de recursos internos para fazer esse desenvolvimento, tendo acesso a recursos externos, a contratos com universidades, institutos de pesquisa e assim vai. E não parece haver uma incerteza regulatória para esse projeto. Ela poderia existir se a Braskem entrar numa rota tecnológica que envolva a manipulação genética, e tem todas as questões relativas a esse ponto específico, mas não parece ser o caso. Mas se uma das rotas algum dia vier a envolver questões genéticas, aí há uma incerteza regulatória sim, né? Bom, a questão: não há rota tecnológica consolidada. Não se sabe hoje dizer qual que é a melhor rota para o desenvolvimento do polipropileno a partir do álcool.
tem alguma expertise, tem algum conhecimento fora da empresa que ela está indo buscar via contratos. Então, a única alternativa que existe é o selecionismo. Ela não faz selecionismo porque é legal, porque ela quer, porque ela não tem alternativa. Se ela pudesse investir em uma única rota, ela investiria, mas ela não consegue fazer isso. Então, ela vai buscar conhecimento fora, vai localizar as possíveis rotas. Veja bem, ela precisa descobrir, ela precisa intuir quais são as rotas. E, ao longo do tempo, ela vai abandonando rotas e abrindo outras. Algumas rotas não se mostram promissoras e aparecem desenvolvimento de rotas que, no início do projeto, não estavam previstas. Então, ela vai aprendendo no projeto, vai desativando investimento em algumas rotas e inaugurando outras. Tem um aprendizado em cada rota e tem um aprendizado do projeto como um todo, o que faz com que ela mude a estratégia, mude o investimento em determinada rota, abrindo outras, fechando algumas rotas e assim vai. Há um forte replanejamento do projeto como um todo durante a sua execução. Óbvio, isso só tem sentido num ambiente, num projeto envolto em enormes incertezas. É fácil dizer depois que muitos recursos foram desperdiçados em rotas inúteis, mas tem alternativa? Se tiver, tudo bem, mas nesse caso não há, porque eu não sei e ninguém sabe qual é a melhor rota. Por isso, se parte para o selecionismo. Obrigado.